Oi, bem-vinda a mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre vícios, né? E ainda do livro As Dores da Alma, só que é o primeiro capítulo de vício. E eu peço a vocês que se inscrevam no canal, quem não está inscrito, mas está assistindo o vídeo. E também divulgue, passe para os amigos, passe para alguém que você acha que esteja precisando aprender, né, todos esses temas. Aliás, todos nós precisamos aprender. Porque cada vez que a gente vê um tema, a gente se surpreende com a definição, certo? Então vamos lá. Com o tema de hoje, o viciado é conservador pois não quer correr o risco de se lançar à vida, tornando-se desse modo um comodista por medo do mundo que, segundo ele, o ameaça. Então, inúmeros indivíduos tomam as mais diferentes atitudes diante da vida, porque diferentes informações lhe foram transmitidas quando eram crianças. Conceitos diferentes são ensinados para as crianças europeias, asiáticas e africanas, e todas se desenvolvem acreditando que estão completamente certas, convencidas de que as outras estão totalmente erradas. O vício pode ser um erro de cálculo, na procura de paz e serenidade, porque todos queremos ser felizes e ninguém, conscientemente, busca de propósito viver com desprazer, aflição e infelicidade. Nosso modo de ser no mundo está sendo moldado por nossas atitudes interiores. Aliás, estamos diariamente aprendendo como desenvolver atitudes cada vez mais adequadas e coerentes em favor de nós mesmos. Hábitos preferidos se formam através do tempo e se sedimentam com repetir manobras mentais. O que funcionou muito bem em situações importantes de nossa vida, mantendo nossa ansiedade controlada e sob domínio, provavelmente será reproduzido em outras ocasiões. Por exemplo, se na fase infantil descobrimos que quando chorávamos, logo em seguida mamávamos, essa atitude mental poderá ser perpetuada através de um hábito inconsciente que julgamos irresistível. A estratégia psíquica passa a ser: quando tenho um problema, preciso comer algo para resolvê-lo. O que a princípio foi uma descoberta compensadora e benéfica, mais tarde pode ser um mecanismo desnecessário, tornando-se um impulso neurótico e desagradável em nosso dia a dia. E, além de desagradável, provocar doenças, né? Provocar obesidade, e cada vez mais você acha que está saciando e completando um vazio, porque na verdade você está tentando preencher, mas que não preenche com comida. Você tem que descobrir qual é esse vazio. O que que você está procurando preencher na sua alma através da comida, né? Porque o nosso corpo ele não necessita de muita comida, certo? Então, existem diversos casos de obesidade que surgiram no clima de lares onde a mãe é super exigente, perfeccionista e dominadora, forçando constantemente a criança a se alimentar, não levando em conta suas necessidades naturais. Pela insistência materna, ela desenvolve o hábito de comer exageradamente, prejudicando o desenvolvimento do senso interior, que lhe dá a medida de quando começar e de quando parar de comer. A bulimia cria para seus dependentes uma barreira que os separa da realidade e funciona como uma falsa proteção
e segurança, pois eles constroem seu mundo de explicações falsas por não perceberem os fatos verdadeiros. Por outro lado, né, alguns podem argumentar sobre a ação dos distúrbios glandulares ou genéticos, mas mesmo assim, a causa fundamental dos problemas se encontra no psiquismo humano que, em realidade, é quem comanda todo o cosmo orgânico. Geralmente, a obesidade nasce da falta de coragem para enfrentar novas experiências. É a compensação que a criança carente existe no adulto encontra para sentir-se protegida. A lei de conservação lhe prescreve como um dever, né? Então, que mantenha suas forças e a sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Ele, pois, tem que se alimentar conforme o reclame a sua organização. Paralelamente, encontramos também na dependência da comida um vício alicerçado no medo de viver. Medo de viver coisas novas, né? O temor das provas e dos perigos naturais da caminhada terrena pode nos levar a uma suposta fuga, e a fuga ser na comida. Ou em qualquer outra coisa, em qualquer outro tipo de vício, é porque as pessoas não enxergam a comida, em geral, como um vício. Se você come demasiado, você é viciado em comida. Se você está engordando, né, passando do limite, é porque você está comendo além do que o seu corpo necessita. Então, os dependentes negam seu medo e se escondem à beira do caminho, interrompem a procura existencial, dificultando assim o fluxo do desenvolvimento espiritual que acontece através da busca do novo. A evolução tudo melhora, sempre esteve e sempre estará desenvolvendo, desde os menores reinos da natureza até as mais complexas estruturas da consciência humana. Quando você se deixa levar por novas experiências, por procuras existenciais, é claro que você entra em locais da sua mente, da sua alma, que vai te fazer chorar, talvez, sentir ansioso, nervoso, vários sentimentos aflorarão, né? Então, é natural isso, mas que você deve senti-los, né? Que é importante a gente sentir, é importante a gente chorar, é importante a gente se deparar mesmo com todos os nossos pensamentos, medos, necessidades e descobrir, fazer uma descoberta a cada dia de si mesmo. Para que isso não aconteça, certo? Então, o vício aparece constantemente onde há uma inadaptação à vida social. Por incrível que pareça, o viciado é um conservador, pois não quer correr o risco de lançar a vida, tornando-se desse modo um comodista por medo do mundo que, segundo ele, o ameaça. Os vícios ou hábitos destrutivos são, em síntese, métodos defensivos que as pessoas assumiram nesta existência, ou mesmo os trazem de outras encarnações, como uma forma inadequada de promover segurança e proteção. E a gente tem que se desprender dos vícios, até porque quando a gente desencarna, não temos como dar continuidade a esses vícios, e isso gera mais sofrimento ainda do que já gera quando estamos encarnados. Por isso que o livro se chama As Dores da Alma. Então, as dores que os espíritos passam quando desencarnam e ainda são presos a vícios é imensa, certo?
Você não poder fazer uso dos seus vícios é muito doloroso para um espírito. Então, as pessoas já enfrentam isso em vida, e só que em vida você consegue e deve conseguir, na verdade, eliminar essa dependência, para que não sofra com muito mais intensidade quando desencarnar. Porque é uma prova, né, que o espírito está vivendo, para se desprender desses vícios que às vezes traz de outra vida também. Certo? Então, assim, considerando e a fim de nos aprofundar no assunto, para saber lidar melhor com as chamadas viciações humanas, devemos perguntar a nós mesmos: como organizamos nossa personalidade? Como eram as crenças dos adultos com os quais convivemos na infância? Que tipo de atos permitimos ou proibimos entrar nesse processo? Quais as linhas de conduta que nos foram fechadas ou quais os modelos de vidas que priorizamos em nossa organização mental? Quanto às crenças dos adultos com os quais convivemos na infância, eu costumo comentar muito com as minhas amigas, com relação ao cigarro, por exemplo, que há tempo, né, na época que eu me lembro que eu era adolescente, as propagandas, as novelas, os atores fumavam em plena novela, em entrevista, né? Os atores faziam propaganda do cigarro, certo? Como quem diz assim, fumem, né? Então, há uma grande diferença hoje nessa nova geração, por exemplo, porque o ensinamento é outro, certo? Os professores ensinam desde a classe, desde a sala de aula, que não faz bem para a nossa saúde fumar, certo? E era ao contrário, então na televisão está sempre se informando isso, há uma campanha contra, né, o cigarro, por exemplo, e outras coisas mais, mas que há muito pouco tempo atrás se fazia parecia que a propaganda era justamente contrária, certo? Vamos fumar, né, que é bonita, charmoso, né, era coisas desse tipo que falavam. Enfim, é uma análise, como está dizendo aqui no livro, né? Como organizamos nossa personalidade? Como eram as crenças dos adultos com os quais convivemos na infância ou na adolescência e etc. Né? Porque isso você passa para as crianças, isso é passado aos adolescentes. Depende do que você ensina, né? E como exemplo também. Então, somente aí avaliando demoradamente os antecedentes de nossa vida é que estaremos promovendo uma autoanálise proveitosa para identificarmos nossos padrões de pensamentos deficitários, diferenciando aqueles que nos são úteis daqueles que não nos servem mais. Dessa forma, libertamo-nos das compulsões desgastantes e dos hábitos infelizes. Não nos esqueçamos, contudo, de que, conforme as afirmações dos nobres espíritos da codificação espírita, né? O homem tem que se alimentar conforme o reclame a sua organização, considerando, obviamente, que todo excesso é produto de uma viciação em andamento. Então, o nosso corpo não precisa de muita alimentação. Essa é a grande verdade. A gente comendo, mastigando com qualidade, né? Uma pouca quantidade vai ser o suficiente para o corpo, certo? Para que tenha saúde e fique forte,
com energia para a próxima hora de se alimentar. Então, nós não precisamos de muita alimentação, certo? Então, até isso também, como passa como nos é passado nesse capítulo, né? Como a gente deve fazer uma análise das nossas organizações mentais, analisando quanto à comida, não me foi passado desde a infância que eu devia comer sem excesso e mastigar a quantidade correta. Então, desde muito tempo que eu não como muito e mastigo o suficiente para, não é? Tem pessoas que engolem a comida sem nem mastigar. Então, eu estou falando isso no sentido de que a gente deve fazer autoanálise sempre e que em todos os nossas atitudes, e por incrível que pareça, a comida é considerada também, quando é em excesso, um vício. Mas o vício, aqui como numa forma geral, né, deu alguns exemplos, deu o exemplo de comida, mas entra qualquer tipo de vício. E que qualquer tipo de vício, o viciado é um conservador e que tem medo de encarar os seus devidos, a sua procura existencial, a sua evolução espiritual, né? A sua melhora. Então, é uma fuga. O vício é uma fuga, certo? Deixar bem claro isso. E espero que tenham gostado mais uma vez. E mais uma vez eu peço, comentem nos vídeos, divulguem os vídeos e se inscrevam quem não está inscrito, tá bom? Beijos, até o próximo vídeo.